A gente só consegue vender se você fizer duas coisas. Ou se você despertar prazer, ou se você aliviar a dor. Certo? É isso que faz o cara comprar. Tanto que, para a gente ver, por exemplo, o número de seguidores no Instagram, ou a quantidade de pessoas que te dão like, informações e conteúdo, e tá aliviando a dor das pessoas, ou é um monte de youtuber ou influencer que são engraçados e as pessoas vão lá para ter prazer, para se divertir com elas. Elas não querem nem pensar muito. Quanto menos elas pensarem, ok, mais legal tá. Porque nesse momento eu quero só me divertir. Né? E isso também está ligado aos dois princípios básicos do ser humano, que é o princípio do prazer e o princípio da realidade. Isso Freud já dizia lá em 1800, né? Que é assim, a dor a gente quer o tempo inteiro evitar e o prazer a gente quer o tempo inteiro conquistar. A gente fica oscilando entre essas duas coisas, né? Mas vamos pensar o seguinte: hoje é feriado, eu quero dormir até às 11. Princípio do prazer. Aí eu me lembro, nossa, eu tenho uma live com o Thiago. Princípio de realidade. Né? Ou um outro exemplo. Putz, eu me irritei muito com alguém, tô muito brava, minha vontade é ir lá e socar a cara do cara. De repente eu paro pra pensar e digo, o cara é meu líder. Ou, o cara é meu cliente. Tem boleto pra pagar. Tem boleto pra pagar. Isso aqui é princípio de realidade, não é princípio de prazer. Muito boa. Princípio de realidade, princípio de realidade versus princípio de prazer, é isso? Ou até assim, no meio do coronavírus, eu vou beber em casa, eu vou comer tudo que eu tiver vontade, até para tentar dar uma compensada e tal. Princípio do prazer. Puro princípio do prazer. Aí, de repente, eu penso, cara, isso aqui vai me fazer mal, eu não vou acordar no dia seguinte, eu não vou conseguir trabalhar direito, eu vou começar a engordar, depois eu vou ter que correr atrás do prejuízo. Princípio de realidade. A gente está o tempo inteiro oscilando nessas duas coisas. Por isso que para fazer o cliente comprar, ou você tem que resolver a dor, ou você tem que fornecer prazer. E aí... Está muito claro, né, Ana? Essa é uma das principais dificuldades do vendedor na hora do pitch. Quando a gente faz workshop, você vê que eles têm uma dificuldade de mostrar isso, né? Exatamente. Porque na hora do pitch você tem que convencer por uma dessas vias. Né? E assim, a maioria dos produtos que nós compramos automaticamente, eles são prazerosos. Né? Ou eles resolvem o nosso problema básico. São essas duas coisas. Ou você vai lá e compra porque você quer consumir, porque é gostoso, porque você vai se sentir bem, porque você vai se sentir mais bonito. E daí entram todos, a maioria dos grandes produtos, né? Sapato, roupa, coisas de beleza, cosméticos. Isso é fisiológico, né, Ana? Na compra existe, no ato da compra tem um prazer de quem está comprando, né? É isso? É verdade? Isso, não tenha dúvida. E aí também entra um outro conceito que eu acho que a gente tem que conversar, que é a questão do próprio inconsciente operando nas nossas decisões, né? Porque as pessoas acham que a nossa decisão de compra é racional, mas ela é 85% emocional. Pelo menos 85% emocional. Né? E aí, diga. Não, pode completar. Eu só pegar, justamente para... Ontem eu mostrei, né? Esse aqui é um dos livros da Suzana Herculano, né? A neurocientista, e ela tem uma pesquisa com outros cientistas de vários outros países, aqui no livro dela, mostrando justamente isso. Inclusive as vendas técnicas B2B, a decisão da compra, no final, ela é emocional. Exatamente. Tanto que hoje, eu acho que a nossa venda é P2P. É pessoa a pessoa. Né? Boa. Porque assim, mesmo que você se relacione com o business da outra pessoa, né? O B2B, sempre tem gente por trás. E quem decide a compra, geralmente é uma pessoa. Né? Às vezes até as pessoas me dizem, Ana, mas então a venda por internet, como é que funciona? Cara, tem um monte de gente atrás do computador programando o que você quer. Entendendo o que você quer. E quem está comprando é gente, né? No entanto que uma das maiores preocupações do e-commerce, e um dos maiores investimentos que se faz, é no CX, quer dizer, é nessa experiência que o consumidor tem. Esse é o grande foco. A gente tem uma pesquisa do final do ano passado com a eMarket, que é uma das principais empresas do mundo de pesquisa na área de e-commerce, mostrando que a principal... Claro que essa pandemia mudou tudo, mas isso com certeza não mudou. No final do ano passado, recente, mostrando que o grande foco do e-commerce é na preocupação
com a experiência na jornada dentro do e-commerce. Por quê? Porque o modelo de e-commerce atual, ele é quase que inviável, porque é só cupom, desconto, cupom, desconto, cupom, desconto. A maioria das empresas do e-commerce não dão lucro. O que paga elas são serviços. Então, assim, em um momento elas precisam ser. Como é que eu agrego valor, inclusive, não tendo diretamente uma pessoa com pessoa? A experiência. Então, quer dizer, até nisso, até no e-commerce, a experiência para a pessoa, são pessoas fazendo experiência para outras pessoas numa plataforma. Não tenha dúvida. Vamos pegar a Amazon como modelo, né? Que a gente sempre acaba trazendo. A hora que você escolhe um livro, o que ele faz automaticamente? Ele coloca 3 livrinhos embaixo correlacionados àquele, né? Ou você compra um produto, ele coloca outras coisas relacionadas àquele produto que complementam aquela venda. Então, e o que ele faz? Ele está pensando como você pensa. Se o cara gosta desse livro, ele gosta dessa linha. Se o cara gosta desse produto, ele vai comprar os adicionais. Então, assim, é alguém programando o pensamento e a decisão de uma pessoa. E que, na maioria das vezes, é emocional. Olha só, se você quiser continuar sabendo muito mais, saindo na frente, né, dos seus outros concorrentes aí e poder ter mais técnica na mão para poder fazer mais dinheiro, então, ó, curte esses vídeos aqui do lado, esses dois aqui, continua entendendo como você consegue ganhar mais dinheiro. Às vezes é só uma ideia. Lembra, uma sacada paga.